Fala meu povo, hoje sexta-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia. No vídeo de hoje vamos trazer mais informações do Bavi, isso mesmo, já temos a arbitragem definida para este confronto, o árbitro principal, vamos trazer isso aqui no vídeo de hoje. Vamos também trazer mais informações sobre o caso do Acevedo, que nessa manhã despertou muito interesse da torcida tricolor, numa possível saída para a equipe do Internacional, muita gente comentando, muita gente trazendo informação. Vou trazer novos detalhes dessa situação para vocês e atualizar também. Então meu povo, já não quero muita coisa, só peço para vocês para deixar o like nesse vídeo aqui para ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Peço que você se inscreva aqui para me ajudar a chegar a 6 mil inscritos e para você, torcedor, não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Sempre que sair você vai ser o primeiro a ser notificado. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia e já vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando do clássico de domingo, falando do Bavi, que está movimentando a cidade, depois do jogo do Bahia contra o Botafogo só se fala nisso, das duas torcidas. E a gente vai entrar nesse assunto aqui no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a arbitragem principal e também sobre um clima pré-Bavi, que eu acho importante passar esse recado para a torcida e para vocês também. Tem muita gente do outro lado, muitos produtores de conteúdo, muita gente falando e criando situações que não existem, falando de brincadeira e tal, de provocação. Gente, não entrem nessa pilha, tá? É isso que eu quero pedir aqui para vocês. Não fiquem entrando nessa pilha. Eu acho que provocar, falar e tal é normal antes do clássico, é saudável para as duas partes, desde que tenha respeito, obviamente. Eu acho burrice provocar jogador, tá? Provocar antes do clássico, como o Oswaldo fez, falando sobre pescaria e tal, porque dá força pro outro lado, inflama o vestiário, como deve ter inflamado o Bavi, e o Everaldo, como deve ter inflamado o vestiário do Bahia, e o Everaldo foi muito bem na resposta, que ele deu ali na coletiva, depois do jogo contra o Botafogo, que acho que cada um usa as armas que tem, e ele utilizou daquilo, o Oswaldo, para tentar de alguma certa maneira provocar ou para tentar brincar. Mas, cara, a gente não pode ficar entrando nessa pilha, não pode ficar entrando nesse joguinho. O clássico é jogado, o jogo vai ser difícil, vai ser decidido no detalhe, não tem favorito para este confronto, não é o Bahia que é o grande favorito, apesar de ter o melhor time e ter mais condições de conseguir o resultado por estar jogando em casa e tudo mais, mas a gente sabe que clássico é sempre decidido no detalhe, são jogos difíceis, por mais que eu queira muito que o Bahia ganhe domingo e ganhe muito bem, e estou muito confiante para que isso aconteça, mas a gente também tem que entender que clássico sempre é jogo difícil, sempre é jogo pegado, e vai ser complicado, não tem outro jeito, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir esse triunfo se Deus quiser, e a gente vai conseguir vencer esse confronto no domingo. Vamos falar sobre o árbitro desse jogo, porque ele foi escolhido pela CBF. Braulio da Silva Machado é o árbitro dessa partida. Ele apitou 2 jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bahia lá no Maracanã, e também Bahia e Grêmio este ano na Fonte Nova, aquele jogo que deu aquela polêmica com o Renato Gaúcho, que ele tirou o time de campo e tudo mais. Então, esse é o mesmo árbitro desse jogo. Confesso para vocês que o Braulio eu já achei um árbitro muito ruim no passado, mas hoje eu tenho mudado um pouco a minha opinião sobre ele, por mais que eu ainda ache um árbitro mediano, tá? Poderia ter sido outro melhor, como foi, por exemplo, o Rafael Claus no jogo do Barradão, no Bavi passado, aí pelo Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, torcer pro Braulio conseguir fazer uma boa arbitragem, que ele não interfira no espetáculo. Acho que essa é a principal intenção do árbitro, que ele passe despercebido, que ele apite o jogo corretamente e que a gente não tenha erros de arbitragem. Já vai ser um jogo muito difícil. É difícil acreditar que isso vai acontecer, porque a gente está vendo o nível da arbitragem brasileira cada vez pior. Mas, enfim, é torcer para que ele consiga ter o mesmo nível de arbitragem que teve o Rafael Claus no Bavi do Barradão. Acho que foi uma das melhores arbitragens de Bavi que eu vi nos últimos anos, principalmente comparado àquilo que a gente viu no Campeonato Baiano, porque foi uma vergonha. Eu não me lembro o árbitro, o nome do árbitro que apitou aquele segundo jogo da final do Campeonato Baiano, mas assim, foi uma atuação lastimável, muito ruim, em todos os sentidos. Ele apitou, se eu não estou enganado, ele apitou Fluminense e Bragantino, Bragantino e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, perdão, lá no campo do Bragantino, logo no início do campeonato. Também foi uma atuação horrível, lastimável, e depois desse jogo ele não apitou mais nenhuma partida de Série A. Se eu não estou enganado é isso, ou se ele apitou foi 1 ou 2 jogos, mas assim, ele sumiu do cenário ali dos principais jogos, porque teve uma atuação muito ruim em sequência, e não dava para continuar, A gente sabe como é o nível da arbitragem baiana, então torcer para que o Braulio consiga passar despercebido, fazer uma boa arbitragem, que não tenha preferência para nenhum dos lados, que a gente consiga ter um bom clássico nesse quesito. Vamos falar sobre o mercado de transferências agora. Vamos falar sobre a situação do volante Nico Acevedo, de 25 anos, que pertence ao New York City, dos Estados Unidos, que pertence também ao Grupo City, mas está emprestado aqui no Bahia. Nico Acevedo, que infelizmente teve uma lesão muito grave na temporada passada, na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Ele acabou rompendo o ligamento do joelho e ficou de fora desde então, se recuperando, já fez 2 cirurgias e está tentando voltar ao elenco, está tentando voltar a treinar com bola para poder ser opção do técnico Rogério Ceni, mas a situação dele ainda não parece ter uma data prevista. A gente acreditava que isso poderia ter acontecido nesse momento da temporada, mas devido à última cirurgia que ele teve, todo o processo que ele está tentando fazer
fazer para voltar, isso não foi possível. E o que a gente teve de novidade eu vou trazer em relação a isso para vocês. Segundo um portal ali de notícias que cobre a equipe do Internacional, o volante Nico Acevedo teria sido oferecido à equipe gaúcha pelos empresários do atleta. Lembrando, o Nico Acevedo está emprestado no Bahia e ele tem contrato até o final desta temporada, ou seja, até dezembro. E qual é a situação dele? O Bahia tem obrigação de compra caso ele consiga atingir algumas metas. Mas o grande problema disso tudo é que o Nico Acevedo não entra em campo desde aquela partida contra o Atlético Mineiro ainda na temporada passada. Então dificilmente ele vai conseguir atingir as metas. Eu não sei quais são as metas, se são jogos, se são números de minutos, ou se é, por exemplo, como foi com o Juan Chaves ali, que o Bahia fez o contrato com a equipe da França, que era em um caso de permanência do clube na primeira divisão. O contrato, as metas do Nico pode ser algo parecido também, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. E a gente precisaria saber para a gente poder também falar até mais sobre essa questão. Mas o grande fato é, o Bahia tem obrigatoriedade se conseguir essas metas, mas também tem prioridade caso queira comprar o jogador, mesmo se ele não conseguir atingir essas metas. E é essa a questão. Apesar dele ter sido oferecido à equipe do Internacional, e eu não acredito, eu não duvido, perdão, né, que isso tenha de fato acontecido, afinal, não existe ainda uma definição sobre essa situação, é isso que eu posso garantir para vocês. O Bahia ainda não tomou uma posição clara do que vai fazer com o Acevedo até o final da temporada. Ele ainda vai passar, muito provavelmente, nesse assunto, por um processo ali de avaliação dentro da comissão técnica, juntamente com o Cadu Santoro, o Rogério Ceni, toda a sua comissão, para poder definir a situação do volante uruguaio, né, do Nico Acevedo. Ele ainda tem que voltar, vamos esperar ele voltar, vamos esperar ele treinar com bola, poder jogar, para aí sim tomar uma decisão do que vai fazer a respeito do futuro dele. É um excelente jogador, eu acho que o Nico Acevedo é uma junção, né, do Caio Alexandre e do Rezende, entendam isso aqui. O Rezende é um jogador com características mais de marcação, né, um jogador mais defensivo, mas não tem tanta qualidade assim na saída de bola. Já o Caio Alexandre é um dos melhores do Brasil nesse quesito, né, em termos de saída de bola, distribuição de jogo, mas a marcação, né, o lado defensivo é um dos seus pontos fracos, apesar dele ter melhorado muito isso nos últimos jogos, nos últimos meses. Mas o Acevedo é a junção perfeita disso, porque é um cara que tem qualidade muito alta na saída de bola, é um fenômeno nesse quesito. Eu me lembro muito do gol, né, que ele deu assistência pro Kaique no Bavi da temporada passada no Campeonato Baiano em 2023 e diversos outros jogos também. A qualidade dele é muito boa nesse quesito e também é um excelente marcador. É um cara, um pitbull, com um cão de guarda ali entre os zagueiros, protege muito bem a defesa e eu gostava muito do Nico Acevedo, de ver ele atuando em campo na temporada passada. Foi um dos únicos que conseguiu, junto com o Cauli na temporada passada, se salvar e bem, né, em alguns jogos. Ele teve a regularidade, teve uma constância muito grande. Eu gostaria muito da continuidade dele para a temporada que vem, mas só passando para vocês, ainda não tem nenhuma situação ali definida a respeito do que vai acontecer ou não com ele. Se o Bahia vai exercer a compra, o valor, né, que já deve estar fixado, se ele vai conseguir atingir as metas, se a metas é algo que ele nem precisa entrar em campo, por exemplo, como foi com o Juan Chaves, para ele poder continuar por aqui. Mas o empresário é o papel dele, né, oferecer o jogador para outras equipes, buscar novos mercados, novas opções, para caso ele não consiga fechar com o Bahia. O Internacional, uma das equipes grandes do futebol brasileiro, muito provavelmente vai estar na Série A na temporada que vem, disputando a competição sul-americana, então também poderia ser um mercado bom para ele, já que tem uma proximidade ali com o futebol uruguaio, com o país uruguai, poderia ser uma boa. Mas lembrando, não existe nenhuma situação definida, isso não é para agora, não vai acontecer nesse momento, isso com certeza deve ser no final do empréstimo dele com a camisa do Bahia. O Bahia não vai se desfazer, por exemplo, do Nico Acevedo nessa janela e ele ir para o Inter. Não existe essa possibilidade, até porque ele tem emprestado aqui e tem contrato até o final de 2024. Meu povo, no vídeo de hoje eu vou encerrar por aqui, mas logo depois, né, daqui a pouquinho, eu devo soltar mais um vídeo no canal falando mais informações sobre o mercado de transferências. Estou esperando aqui algumas confirmações para trazer para vocês sobre Eric Pulga, porque teve informações aí circulando no dia de hoje sobre esse jogador e também sobre contratações, eu vou explicar para vocês. Mas de fato, o Bahia está precisando de jogadores para o meio de campo, então o Acevedo poderia ser um excelente reforço para a temporada que vem, já avisando em 2025, tá? Só mais ou menos para deixar um parêntese aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você assistiu, ó, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Tamo junto e até domingo na fonte. Quem for me encontrar lá já sabe falar, tem obrigação de falar e dizer que é inscrito no canal. Valeu, tamo junto, tchau!